O tema que o Senhor colocou em meu coração é o título: Derrubando as Muralhas pela Fé. Derrubando as muralhas pela fé. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos ler então em Hebreus 11, versículo 30. Hebreus 11, 30 diz assim: Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Louvado seja Deus. Derrubando as muralhas pela fé. Nós podemos observar que todas as vitórias que o povo de Deus obteve, cada personagem bíblico obteve a vitória de Deus foi pela fé. Então entendo que o nosso posicionamento pela fé faz diferença perante os olhos do Senhor. Faz diferença. Então eu atentei para a passagem de Josué 6, que nos conta, nos relata como as muralhas de Jericó foram derrubadas. Derrubadas. E nos fala em Hebreus que foi pela fé. Não deixa dúvida. Então eu comecei a pensar no que teria feito Deus receber o povo dele desta forma ali, quando estava sob as ordens de Josué. E eu fui meditar, fui estudar um pouco a palavra e vi que a cidade de Jericó era encantadora, ela tinha um solo fértil, era uma terra propícia à agricultura, e o Rio Jordão passava por ela. Era uma terra onde tinha tudo de bom. Era uma terra cobiçada por muitos povos. E os primeiros que ali habitaram trataram logo de proteger a cidade e construíram então muralhas. E nos falam em alguns livros que havia 10 metros de altura por 3 de largura, sendo que um espaço de aproximadamente 3 metros entre um muro e outro. Então tínhamos uma muralha aqui. O muro na verdade era constituído assim: uma muralha 10 metros por aproximadamente entre 3 a 4 metros, um espaçamento de 3 metros e uma outra muralha. E nesse intervalo ali ficavam algumas casas, onde estava a casa de Raabe, que nos fala também lá em Hebreus, que foi pela fé que ela alcançou também. Então nós vemos que a cidade de Jericó era uma cidade abençoada, era uma cidade que tinha tudo para que o povo que ali vivesse prosperasse. Mas o melhor dessa terra, a palavra de Deus fala que é para o seu povo. Aleluia. Aleluia. Então, observando do capítulo 5, no versículo 15, que apareceu para Josué um príncipe do exército do Senhor, quando ele estava observando ali ao pé de Jericó, creio que observando ali aquelas muralhas, aquela construção, meditando, e aparece então o príncipe do exército do Senhor e diz a ele para que ele descalce os sapatos dos pés, porque o lugar que ele está é santo.
é santo. E então eu fitei os olhos nessa passagem e o Senhor me fez entender que os sapatos, Ele pediu que Ele retirasse os sapatos, porque o lugar era santo. E aí eu pude entender então que os nossos sapatos nos levam a diversos lugares. E aí eu comecei a meditar então, Senhor, que profundo. Aonde quer que eu vá, os meus sapatos me levam, os sapatos de cada um. E aí eu pude tentar aonde nós temos andado, por onde nós temos passado, por onde Deus tem caminhado. E aí ele diz: o lugar é santo, esta terra é santa, somos povo santo. Amém. Aleluia. Josué estava ali. E o anjo aparece e fala a ele desta forma. Ele, no versículo 2, recebe do Senhor a promessa de que entregaria a Jericó em suas mãos. Ele simplesmente confiou. O Senhor passou algumas estratégias, o Senhor deu algumas orientações a ele. E ele as seguiu. Mas ele já tinha garantia do Senhor que a terra estava em suas mãos. Muitas vezes o Senhor coloca em nossos corações as suas promessas, fala a nós as suas promessas. E ele diz: estou contigo, a vitória darei. Mas existem algumas instruções que o Senhor nos dá para seguirmos, para alcançarmos a promessa. E aí então eu entendi que para alcançar a promessa, Josué teve que obedecer. Ele teve que obedecer aquilo que o Senhor falou, muito embora já tivesse a promessa, mas teria que ter uma atitude para então tomar posse da cidade de Jericó. Precisava passar por aquelas muralhas, porque na verdade a população que estava ali dentro daquelas muralhas já estava temerosa com o povo de Deus, já sabia quem era o Deus de Josué. Era o Deus que havia feito aquele povo passar a pés secos pelo Rio Jordão. E nos fala a palavra que quando os espias chegaram a Raabe, os guardou em paz, porque ela sabia quem era o Deus deles. E ela ali confessou a eles: olha, o povo aqui está apavorado com o Deus de vocês. O povo aqui está tremendo na base. E aí eu entendo que o nosso inimigo sabe, na verdade, que as promessas que o Senhor fez a cada um de nós chegará até nós. Ele está tremendo na base, sim. Mas nós vemos na palavra do Senhor que é necessário obedecermos. É necessário obedecermos. E Josué então passou a fazer tudo aquilo que o Senhor havia pedido a ele. Ele separou os 7 sacerdotes que iriam levar a arca, separou os 7 sacerdotes que iriam tocar a buzina de chifre de carneiro. Ele separou também as pessoas que iriam levar as armas e o povo para então passar as estratégias que o Senhor havia pedido a ele que fizesse. E obediência, ele fez tudo aquilo que o Senhor pediu. E o povo obedeceu às orientações que Josué passou também para o povo. Então o povo teria que rodear
por 6 dias, iria rodear os 6 dias, iria rodear uma vez. No 7º dia, eles iriam rodear 7 vezes. E após ao 7º som da buzina, o 7º som seria mais prolongado. Então ele daria a ordem para que gritasse e a muralha iria cair. E aí na dimensão humana entender isso é muito complicado. Uma muralha dessa dimensão. Na dimensão humana, todos iriam ficar parados. Mas só que Josué com o seu povo estava na dimensão do Espírito. Glória a Deus. Eles sabiam quem era o Deus que estava com eles. Eles não tinham dúvida. Por mais difícil que fossem as circunstâncias ali, eles sabiam que se o Senhor falou, Ele iria cumprir. E aí então, me encheu o coração com uma esperança muito grande. Renovou a minha fé no Senhor neste momento. Porque por mais difícil que pareça a circunstância que possamos estar vivendo, de saúde, nós vimos que o Senhor curou aqui. Tivemos um testemunho maravilhoso do poder do nosso Deus, que a olhos humanos, impossível, mas Deus é Deus. E Ele tem provado isso a cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que a olhos humanos tirar um filho das drogas, da vida de perdição. É difícil. Para Deus não é não. Existe o poder da oração, e nós vamos ver à frente como o poder da oração transforma situações. Glória a Deus. Aquele povo sabia quem era Deus. Aquele povo conhecia o poder de Deus. Nós hoje já passamos, cada um aqui, por situações onde Deus operou grandemente. Mas agora essa luta que eu enfrento, ela é muito forte. Eu nunca passei por uma situação assim. Deus continua sendo Deus. E aquele povo então avançou, fez tudo aquilo que o Senhor pediu. E o Senhor então jogou aquela muralha ao chão. E uma outra coisa também que eu pude tentar e vi, meu Deus, tu és tremendo. Fala a palavra que quem estava na direção do muro, quando ele caísse, teria que avançar naquela mesma posição. E aí eu entendo que o inimigo, ele quer se colocar à nossa frente para nos amedrontar, mas nós temos o respaldo na palavra que nós temos que avançar. Aleluia. Pode ser o tamanho que for, o problema que for. Se vem na nossa frente, eu vou avançar no Senhor. Mas temos que estar na obediência. Na obediência ao Senhor. Avançar. Nós temos que avançar no Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. És fiel, Senhor. Aleluia. Em todo o tempo, a arca do Senhor estava ali. Em nenhum momento esteve distante, sempre ali. A presença do Senhor estava ali. Hoje, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a ordem é para avançar. A ordem é para irmos adiante, avante. Aleluia. 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 Tu és fiel, Senhor. Oh, glória. Nós vemos que a fé, ela move situações. A fé, ela traz as vitórias. Eu preciso crer. Cada um precisa crer que o Senhor dará a promessa. Aleluia. A nossa vitória virá com a presença do Senhor em nossas vidas. Como a presença do Senhor se dará em nossas vidas? Através da santificação,
através da obediência, através da oração. Santificação, temor ao Senhor. Saber que só Ele é Deus. Saber que temos que estudar a palavra, seguir os seus preceitos, obedecer tudo que está ali, tudo que está na palavra, e orarmos ao Senhor. Porque à medida que formos orando ao Senhor, Deus vai nos revelando o caminho que devemos trilhar. E lendo a palavra, eu vi também adiante que o Senhor continuou dando algumas ordens. Ele disse: olha, nada anáfema vocês irão pegar para vocês. Toda a cidade deveria ser destruída. Toda a cidade, mulheres, homens, crianças. O anátema não poderia ser tocado. Aquilo que era amaldiçoado por Deus não poderiam tocar. Porque era uma população que estava ali, que haviam se dedicado a outros deuses. E nos fala a palavra que o nosso Deus é o único Deus. Aquele que nos ouve, aquele que fala conosco, aquele que nos faz seguir. E o povo teria que obedecer dessa forma. E vemos o tamanho da importância dessa obediência. O que fosse maldito ficaria. O ouro, a prata seria recolhido para a casa do Senhor. Para a casa do Senhor. Mas, após todas essas vitórias que aquele povo teve, toda a prova que Deus já havia dado a eles, que estava com eles, todas as vitórias, todo o temor que aquele povo já tinha, aquele povo exterminado, eu pude observar na palavra que alguém do povo não obedeceu toda a ordem que o Senhor deu. Mas eu pude observar anteriormente a isso que Josué era um homem que seguia as estratégias do Senhor, mas em diversos pontos eu pude observar que de madrugada, seguiam, madrugada. A oração da madrugada tem um efeito muito grande. A oração da madrugada faz diferença em nossas vidas. Deus tem um mistério especial com quem o busca pela madrugada. Tem um mistério diferente. Os que buscam de madrugada me acharão, mas em qualquer momento, mas fica bem claro que na madrugada tem um mistério diferente. Aleluias, aleluias. E após terem vencido diversas batalhas, atravessado o rio Jordão e derrubaram as muralhas pela fé, estava tudo bem, tudo tranquilo. E Josué então pediu que fossem observar a terra de Ai para conquistarem aquela terra ali. Ele separou alguns homens e foram à terra de Ai. Chegando ali, viram que a terra era fácil de ganhar, passaram por todas as lutas difíceis, naquele momento ali era fácil. Então disseram a Josué: olha, manda poucos homens, não precisa desgastar o exército. E Josué então mandou 3.000 homens e perderam aquela guerra. Perderam. E Josué então colocou a sua boca
do pó, começou a clamar ao Senhor, começou a pedir ao Senhor que mostrasse a ele o que havia acontecido. E o Senhor então mostrou a ele que havia algo. Houve a desobediência de alguma parte. E Deus revelou então ali que havia pecado escondido. E o nosso Deus, Ele aniquilou aqueles que estavam ali fazendo o que era impuro aos seus olhos. Aos seus olhos. E nós vemos que através da oração, o Senhor trouxe aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, para que Josué então pudesse tomar a sua atitude com aquele povo. E nos diz lá em Eclesiastes 12 assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então eu entendo que Glória a Deus. o nosso Deus tem o seu projeto de salvação para o homem. Raabe, a meretriz, foi salva. Raabe, a meretriz, foi salva. Porque o projeto do Senhor é a salvação. E Jesus, Ele quer dar a salvação a quem necessita. Aleluia. Jesus quer dar o perdão a quem a Ele chegar e demonstrar, porque nós estamos no tempo da graça. Aleluias. E hoje é o tempo onde o Senhor fala a cada um de nós. As muralhas são derrubadas pela fé. Mas nós precisamos tomar atitudes de estarmos andando com o Senhor, de estarmos ligados na videira, em Jesus Cristo, que é o único que pode nos dar a salvação. Em Jesus Cristo, que pode transformar situações totalmente contrárias às nossas vidas. Porque só Jesus Cristo pode fazer isso. Só Jesus Cristo pode fazer, porque o nosso Deus que está no trono, Ele está com o seu olhar sobre cada um de nós. Aleluias. Sobre cada um de nós. E eu entendo que o Senhor quer liberar o seu perdão sobre cada um de nós. Quer transformar, quer nos dar trilhos novos. Aleluias. Aleluias. A nossa vitória vem com a presença do Senhor. A nossa vitória vem quando nós temos Jesus em nosso barco. Quando nós temos Jesus em nosso barco, nós podemos avançar contra o inimigo de nossas vidas. Jesus pode dar a salvação. Jesus pode nos entregar toda a vitória de qualquer circunstância. Aleluia. Aleluia. Derrubando as muralhas pela fé. Derrubando as muralhas pela fé. O que tem sido a muralha para a vida de cada um? O que tem sido a muralha para a vida de cada um? O nosso Deus tem as saídas. Precisamos colocar tudo em suas mãos. Pela fé nós temos a salvação. Pela fé nós temos as vitórias. Pela fé o Senhor restaura. Pela fé. Porque quem vai organizar tudo é o Senhor. Quem vai passar lá na casa de cada um é o Senhor. Quem vai passar na finança
passar lá no trabalho de cada um é o Senhor. Quem vai trazer as vitórias é o Senhor. Quem vai aplanar o caminho é o Senhor. Mas eu entendo que é na oração, é no buscar, é no clamor que o Senhor traz as vitórias, que o Senhor põe tudo em ordem, que o Senhor liberta a cada situação. E o Senhor tem vitórias. Não importa o que se está passando hoje no momento. E quem vai nos dando direcionamento é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui o derrubar das muralhas através do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui o renovo dos céus. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui as ricas bênçãos espirituais. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui a bênção da família. Glória a Deus. Porque é Deus quem faz o movimento. Eu profetizo sobre a vida desta igreja um crescimento, uma largada das estacas em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu profetizo sobre a vida das crianças desta igreja, ministérios prósperos, abençoados na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu profetizo jovens com saúde espiritual, libertos deste mundo do pecado. Oh, glória a Eu Deus. profetizo Aleluia. saúde física, longevidade sobre a vida de cada um aqui. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um de nós aqui. Louvo, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe essa ungida de Deus. As portas estão sempre abertas.